Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente numa quinta-feira para a nossa terceira live da série Desenvolvendo um Eu Mais Amoroso, usando as perguntas do livro Caixa Coaching do Amor. E hoje a nossa questão é sobre a compaixão. Você tem compaixão genuína por você e por quem você ama? Então vamos lá. Não necessariamente a pessoa que tem compaixão pelo outro, ela tem compaixão por si mesma. Eu gosto muito de falar sobre algo que me tocou há um tempo atrás, que dizia mais ou menos assim, eu nem lembro onde foi que eu li isso, que o amor, muito antes dele ser dito, ele precisa ser experienciado. Ou seja, vale muito mais eu olhar para as ações de amor do que para quantas vezes me é dito eu amo você. Porque é muito mais fácil a gente falar do que a gente agir. E se nós pensarmos, é a ação que fica. Quais são os atos de amor que essa pessoa demonstra, né, na relação comigo? Então eu até vou citar um fato que aconteceu essa semana que me levou a pensar exatamente sobre isso. Nós já estávamos deitados, eu e o meu amor, e naquele momento, embaixo das cobertas, quentinho, eu lembrei que eu não tinha tomado o meu remédio da noite. E ele, já com a luz apagada, ele me disse assim: queres que eu vá buscar o remédio e um copo d'água? E eu disse: eu aceito. E ele prontamente foi. E naquele momento eu fiquei pensando, é uma ação de amor. Então são nos atos muitas vezes simples e pequenos que a gente demonstra o quanto a gente quer bem os outros. Etimologia da palavra compaixão, que vem do latim, significa patire com. Patire em italiano é sofrer. Então é no momento em que eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo me identificar com o sofrimento do outro e demonstro que eu não sou insensível àquele sentimento que o outro está passando. E nesse sentido, por que eu citei a questão da ação de amor? Eu desenvolver a compaixão é um ato de amor. Primeiro por mim, porque para eu poder amar o outro e demonstrar compaixão pelo outro, primeiro eu tenho que ser compassivo comigo. Então é muito mais fácil a gente demonstrar compaixão pelas outras pessoas do que por nós mesmos. A compaixão, a autocompaixão, elas podem ser desenvolvidas a partir do momento que eu começo a olhar para isso. E a compaixão, ela está entre os chamados dons da imperfeição. A Brené Brown fala sobre isso. Os dons da imperfeição. É interessante, né, a gente olhar para essa forma como ela chamou. Dons da imperfeição. Ninguém quer ser imperfeito, mas a compaixão está entre esses dons, que na imperfeição, no momento em que eu me coloco como um ser imperfeito, eu consigo me conectar mais com as pessoas. Isso se torna um dom. A gente se conecta com pessoas que são humanas, que não querem estar acima. Então, ao lado da compaixão, ela coloca a coragem e a sintonia, como esses dons da imperfeição que geram conexão com as outras pessoas. Dentro da questão da compaixão, nós precisamos olhar para 3 pontos. O primeiro seria a bondade, a generosidade. O que significa isso?
Quando eu estou passando por uma situação difícil, algo que me abalou, algo que me fez questionar o meu valor, eu preciso olhar para mim com bondade. Eu preciso ser aquela pessoa que vai me pegar no colo, que vai ter palavras doces, ter palavras amorosas, reconhecer esse momento de dificuldade, encorajar. Muitas vezes nós achamos, na maior parte das vezes, nós achamos o contrário, nós achamos que a gente tem que partir então para a crítica. Se eu fiz algo que não foi tão legal, sei lá, fui fazer uma apresentação e não saiu como eu esperava, então eu vou me criticar para da próxima vez, tenho que estudar melhor, eu tenho que me preparar melhor, a culpa foi minha porque eu não levei tão a sério, ou seja, nós trazemos o peso da crítica sobre nós mesmos, achando que isso vai fazer com que a gente, da próxima vez, tenha uma performance melhor. Então, é como se a gente pegasse o chicote, achando que no momento em que eu estou me chicoteando, eu vou garantir que na próxima vez tudo vai correr bem. Essa é uma ilusão de controle, né? A gente acredita que agindo assim a gente consegue controlar a nossa performance. Então, nem ir para o lado da crítica, mas também não ignorar, né? Fazer de conta que nada aconteceu. Olhar para essa situação de uma forma consciente. Ok, não foi tão bem como eu gostaria, mas eu vou me esforçar, eu vou me preparar para na próxima vez eu andar um pouco mais. Essa é uma atitude consciente. Se essa situação tivesse acontecido com um amigo, eu iria colocar esse amigo para baixo, dizendo, realmente não foi bom, você deveria ter estudado mais, deveria ter se preparado mais. Não, a gente com um amigo, a gente sabe ser compassivo. Não, ok, você deu o seu melhor, no que eu posso lhe ajudar? Quem sabe da próxima vez eu ajudo você. Então, com um amigo a gente sabe ser bondoso, a gente sabe ser generoso. O outro ponto seria a consciência da humanidade comum, ou seja, que situações difíceis, situações de queda, situações de fracasso, situações críticas, elas acontecem com todos nós. Todos os seres humanos que estamos aqui nesse planeta passaremos em algum momento da nossa vida por situações difíceis. Não vai ser sempre sucesso, não vai ser sempre tudo perfeito, até porque perfeição não existe. Quem sou eu, então, para dizer, por que comigo? O que eu fiz de errado? Ok, todo mundo erra em algum momento. Então esse é o sentimento de humanidade comum. Até porque esse senso de insuficiência pessoal, ele faz parte de todos os seres humanos. Todos nós temos essa sensação, em algum aspecto da nossa vida, de que somos insuficientes. E essa questão da humanidade comum, ela é muito importante para que a gente consiga perceber a diferença entre a autocompaixão e a autopiedade. Porque a autopiedade é eu ficar no vitimismo. Coitadinho de mim. Oh, isso aconteceu comigo. E aí eu vou aumentando, né, a minha situação de dificuldade. Quando eu olho para isso, percebendo a humanidade comum dessa situação, de que todos vão passar por situações difíceis, aí é autocompaixão, não é autopiedade. Eu não fico autocentrado, eu não fico achando que só o meu problema é o maior. E o terceiro aspecto envolvido na questão da compaixão, da autocompaixão, é a consciência plena. Isso é muito importante, né? No momento em que eu consigo olhar para o que está me acontecendo sem me identificar
completamente com o negativismo, com os sentimentos negativos, e aí eu vou me tornando uma pessoa pessimista, eu só consigo fazer isso quando eu estou consciente, né? Não me identificar com esse peso. Então, eu posso olhar para essa situação, sentir, fazer contato com o meu sentimento de que aquilo não foi legal, mas eu não me afundo junto com a situação, né? Eu não caio, não corro o risco de me vitimizar e ficar nesse sentimento, né? E a consciência plena, ela também faz com que eu faça contato com esse sentimento e não negue, porque também não adianta nada eu negar, dizer, nada aconteceu, também não resolve. A consciência plena a gente desenvolve a partir da meditação. No momento que eu começo a meditar, eu tenho muito mais capacidade para sair de mim e olhar para aquilo que está me acontecendo sem grudar naquela situação, sem entrar naquele buraco e ficar lá chorando as minhas mágoas. Quando a gente começa a se criticar demais, quando a gente não consegue olhar para a nossa situação com essa amorosidade, para saber onde estão as diferenças entre eu ser bondoso, entre eu ser amoroso e eu ser um carrasco. A autocrítica, ela é do carrasco interno, né? Nós somos criados para ter sempre a melhor performance. Nós acabamos nos cobrando demais. Nós acabamos sendo os nossos maiores algozes. A autocrítica, ela gera em nós o quê? Ela é um sentimento muito autodestrutivo. Ela é um sentimento que nos leva, com o tempo, à autodestruição. E ela é o contrário da compaixão. Então, nós precisamos olhar para esse tema da compaixão com mais interesse. Porque a compaixão, ela faz com que nós sejamos mais flexíveis, com que nós possamos agir no auto-amor, para que nós possamos experienciar esse amor. Para eu ter compaixão para comigo e, em consequência, para com o outro, é necessário que eu me aceite exatamente como eu sou, passível de erro, passível de queda, passível de frustração, mesmo não sendo uma pessoa perfeita. Até porque perfeição não existe. Perfeição é uma ilusão de que eu posso controlar as situações da minha vida e de que eu posso controlar a percepção do outro sobre mim. Então, a minha mensagem hoje é essa, que nós possamos olhar para nós mesmos e, consequentemente, para os outros com mais compaixão, ou seja, com mais generosidade, com mais bondade, que nós tenhamos em mente que a luz e a sombra estão presentes em todos os seres humanos. Todos nós em algum momento iremos falhar. E por fim, que possamos também olhar com atenção para desenvolver essa consciência, estarmos mais presentes no momento, para sabermos a diferença, né, entre eu entrar de cabeça num sofrimento e eu poder me desidentificar com aquela situação. E era isso então, pessoal. Convido novamente a todos, quem não está inscrito no meu canal no Telegram, o link está ali na minha bio, abaixo da foto, tem um link em azul aqui no Instagram. No canal você tem acesso a outros conteúdos relativos à autoestima e as meditações guiadas, tem várias meditações guiadas. Em especial eu cito duas hoje que falam sobre vulnerabilidade, que são muito boas para essas pessoas que são rígidas, que são muito perfeccionistas, muito críticas. Se você tem esse perfil, vai
lá no canal, experimenta, acessando a vulnerabilidade. Tem duas meditações com esse título. Amanhã, no canal do Telegram, eu vou colocar também como brinde um questionário, uma autoavaliação, para que nós possamos ver como estamos com relação a esse tema da autocompaixão. É um questionário, você mesma fará ali, responderá a algumas questões e poderá se dar conta de como anda a sua autocompaixão. Eu aproveito para dizer que os níveis de autocompaixão mundiais, eles não são tão bons assim. Ou seja, nós somos criados para sermos carrascos. E diante desse tema, sabendo da importância, que a gente vai então em busca disso, de desenvolvermos um eu mais amoroso nesse sentido de compaixão. Nós sermos nossos amigos, nós sermos aqueles que nos pegamos no colo nos momentos em que precisamos. Semana que vem já é julho, eu vou fazer uma live, mesmo a gente entrando em julho, porque as pessoas pediram que eu continue, então entraremos julho, eu farei mais uma live na próxima quinta, e a partir da segunda semana de julho eu começarei uma sessão com convidadas. Na próxima semana eu conto quem será a nossa primeira convidada, ok? Beijo grande e uma boa noite.